Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é segunda-feira. Muito bem, estamos então com todo o gás, toda a graça para podermos enfrentar mais uma semana, para podermos enfrentar os desafios, as dificuldades, as contrariedades, os sofrimentos que certamente aparecerão. Por isso precisamos estar bem unidos a Deus, bem unidos a Jesus. Precisamos estar na presença do Senhor para que Ele nos dê a força que precisamos, a graça que precisamos, os dons que precisamos, para que a nossa resposta seja de acordo com a vontade dEle. A nossa resposta a todas as dificuldades, a todos os sofrimentos, as cruzes que porventura aparecerem. Muito bem, de posse dessa realidade, vamos então tomar o Santo Evangelho de hoje, porque ele será uma luz em nosso caminho. Será uma luz a iluminar os nossos passos, pois precisamos trilhar os caminhos do Senhor de acordo com a sua santa vontade. Muito bem, Jesus estava na sinagoga e era um dia de sábado. Dentro da sinagoga havia um homem que tinha uma mão seca. E nós podemos imaginar o quanto isso para a pessoa é uma coisa difícil. Não é pela dor que se sente, porque pode ser que não se sinta absolutamente dor, mas a vergonha e as dificuldades próprias de uma situação como essa, de você não poder usar de um membro e de um membro tão importante. Pois bem, os fariseus e os mestres da lei, vendo o homem com a mão seca e vendo que Jesus está na sinagoga, já começaram a imaginar que Jesus faria alguma coisa. Eles conheciam o coração do Senhor, só que eles não viam esse gesto como um gesto de bondade, mas eles sabiam que Jesus não ficaria indiferente ao sofrimento, embora eles não interpretassem isso de uma forma positiva. Eles sabiam, portanto, que nosso Senhor iria fazer alguma coisa pelo homem da mão seca. Eles, como sabemos, não conheciam o amor. Tudo neles era um faz de conta. Então ficaram de olho em Jesus, porque se ele fizesse qualquer coisa num dia de sábado, eles teriam matéria para julgá-lo, matéria para condená-lo. Jesus sabia? Sabia. Nosso Senhor sabia, porque Ele é Deus e Ele lia o que se passava na cabeça de cada um. Mas Ele não tinha medo dos fariseus, não tinha nenhum respeito humano no sentido de não querer fazer para não desagradar, não querer falar para não desagradar. Jesus não tinha absolutamente essa preocupação. O fato é que nosso Senhor vê o homem e mesmo sabendo de tudo que fariam os fariseus, os doutores da lei, Jesus decide a chamar o homem para o meio. Diz para o homem: levanta-te, vem para cá. E o Senhor tira o pobre do homem daquele, digamos,
anonimato, daquele lugar de escondimento e traz o homem para o meio. Ele traz o homem para o meio. Ele inclui o homem. Vejam que coisa bonita essa atitude de Jesus. Tira o homem do escondimento e traz o homem para o meio. Ora, ao chamá-lo para o meio, Jesus desperta toda a raiva, toda a ira nos chefes religiosos. Eles sabiam que Jesus ia fazer algo. E eles estavam esperando, porque teriam, repito, matéria para condená-lo. Eles não tinham condições de ver aquilo que de fato estava acontecendo ou iria acontecer. Eles não tinham olhos para ver, não tinham ouvidos para ouvir. Tudo neles, repito, era podridão. Tudo neles era faz de conta e isso os impedia de verem a verdade das coisas, de poderem ter discernimento. A lei era quem dominava a vida deles. A lei pela lei. A lei pela lei. Jesus não se intimida. Jesus não se intimida. E Jesus, então, se prepara para enfrentá-los, curando o homem. Curando o homem. Ele o cura e ele desperta no coração dos chefes religiosos um desejo maior de poder acabar com ele. É como se nosso Senhor tivesse assanhado ainda mais a raiva deles, o ódio deles, a perseguição. Eles queriam o fim de Jesus. E agora eles podem dizer: ele fez uma cura em dia de sábado. Ele desobedeceu à lei. Esse homem é digno de todo castigo. Ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Em momento nenhum eles pensaram como alguém que tem uma mão seca pode então ver a sua mão ser restaurada diante de todos. De onde vem esse poder? Que homem é esse que tem o poder para tal coisa? Eles não raciocinavam dessa forma. Poderiam ter dito: de fato Deus está aqui. De fato Deus está aqui, mas eles não interpretavam assim. Pelo contrário, eles até diziam que Jesus tinha o chefe dos demônios nele mesmo. Tinha Beelzebu. Então, na cabeça deles, era o espírito do mal que levava Jesus a curar. Imagine que estupidez. Era o espírito do mal que levava Jesus a agir de todas aquelas formas que Jesus agia. Inclusive, eles alegam que o espírito do mal levava Jesus a expulsar a ele próprio. É uma loucura. Quando estamos na escuridão, não conseguimos ver. Quando estamos na escuridão, não conseguimos interpretar nada da forma correta. Quão aterradora é a escuridão. Quão grande é o sofrimento que traz a escuridão. Que terrível é saber que alguém vive na escuridão, que alguém escolhe estar na escuridão. Que terrível é a escuridão. Deus nos livre da escuridão. Ao invés deles louvarem a Deus pela graça de um homem que foi curado, ao invés deles admitirem a cura do homem, eles então tomam um caminho diferente, o caminho da perseguição. Eles querem perseguir Jesus, eles querem prender Jesus, eles querem dar um fim à vida de Jesus. Meus amados, minhas amadas, tenhamos muito cuidado
tenhamos muito cuidado para não alimentarmos esse bicho, que é essa inclinação para o mal que também habita em nós. É verdade que temos a vida da graça em nós, é verdade que nós temos o Espírito Santo em nós, mas é verdade também que o mal está presente em nós, que nós carregamos toda essa maldade, essa malícia, isso tudo que herdamos dos nossos primeiros pais, quando eles passam para nós o pecado original, quando eles passam para nós toda essa realidade que só começou a ser vista depois que eles desobedeceram a Deus, depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Precisamos então rezar bastante para nós não nos comportarmos como os fariseus, que ao invés de olharem para o essencial, ficavam na periferia das coisas. Há muitos que se comportam dessa forma, que ao invés de olharem para o essencial, ficam na periferia das coisas. Há muitos que não se abrem à ação de Deus, ao agir de Deus, que interpretam as coisas de forma errada, que não querem enxergar. Estão engessados em suas verdades e não se deixam conduzir por Deus. É uma lástima tudo isso, mas nós também precisamos pedir a Deus para não cairmos nas mesmas situações, nas mesmas armadilhas do diabo. Que possamos ter olhos que veem o essencial, olhos que atinam para o essencial, que de fato veem a ação de Deus. Que Deus nos ajude e que nós estejamos longe desse comportamento dos fariseus, dos doutores da lei. Que assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.